Talvez você tenha aprendido que ser uma boa mulher é dizer sim para todo mundo. Sim para ajudar, sim para estar presente, sim para resolver problemas, sim para carregar pesos que nem eram seus. Mas, sem perceber, esse sim para todos está te deixando cada vez mais cansada e cada vez mais distante de você mesma. Talvez você seja aquela pessoa que todos procuram. Quando alguém precisa de ajuda, pensam em você. Quando alguém tem algum problema, ligam para você. Quando algo precisa ser resolvido, chamam você. E você vai. Você ajuda. Você se disponibiliza. Você tenta estar presente para todo mundo. Mas existe um momento silencioso que poucas pessoas veem. Aquele instante em que alguém te pede algo e dentro de você nasce um pequeno incômodo. Uma voz quieta que diz: eu não tenho energia para isso hoje. Eu precisava descansar. Eu também estou precisando de cuidados. Mas aí, logo vem outro pensamento. Se eu disser não, vão pensar que eu sou egoísta. Se eu disser não, vão se decepcionar comigo. Se eu disser não, talvez se afastem. E aí então você diz, mesmo cansada, mesmo sobrecarregada, sim. Você diz sim, mesmo sabendo que está indo além do que consegue suportar. E aos poucos, isso vai se acumulando dentro da tua alma. Então vem o cansaço emocional, as frustrações silenciosas, um peso que ninguém percebe, porque por fora você continua sendo a forte, mas por dentro você está se esgotando. Existe algo que quase ninguém ensina para mulheres que amam a Deus. Dizer não também pode ser espiritual. Porque espiritualidade não é viver se anulando. Jamais. Espiritualidade é viver em alinhamento com Deus. E Deus nunca pediu que você carregasse o mundo inteiro. Não. A Bíblia nos mostra algo muito importante sobre Jesus. Lá em Marcos, no capítulo 1, no versículo 35, diz assim: de madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto, onde ficou orando. Percebe? Jesus se retirava, minha irmã. Jesus se afastava das multidões. Jesus criava momentos de silêncio, mesmo sabendo que havia pessoas esperando por ele. Isso significa algo muito profundo. Nem toda necessidade ao seu redor é uma responsabilidade sua. Nem toda expectativa precisa ser atendida. Nem toda demanda merece um sim. Até Jesus escolhia quando parar. E aí ele ia orar. Ou seja, ele ia se encher. Aonde? No relacionamento com o Pai. Na dependência do Pai. Na intimidade com o Pai. Existe uma armadilha emocional muito comum. A necessidade de agradar todo mundo. Muitas mulheres cresceram ouvindo que precisam ser compreensivas, disponíveis, boas, sempre prontas para ajudar. Eu sei, tudo isso parece muito bonito, né? Mas quando não existe equilíbrio, querida, isso se transforma em prisão.
Porque viver para agradar pessoas significa muitas vezes abandonar a si mesmo. Lá em Gálatas, no capítulo 1, no versículo 10, diz assim: acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou a de Deus? Uau! Essa pergunta é profunda, né? Porque quando tentamos agradar todo mundo, acabamos perdendo nossa própria paz. E muitas vezes, até a nossa direção espiritual. Existe um tipo de não que não machuca. Ele protege. Protege o teu tempo, protege a tua energia, protege a tua saúde emocional, protege a tua intimidade com Deus. Entenda hoje, Jesus não dizia sim para tudo. Em muitos momentos, ele simplesmente seguiu o propósito que o Pai havia colocado em seu coração. E isso significa que, às vezes, dizer não é a forma mais honesta de viver. E é também a mais saudável. Talvez você esteja vivendo um tipo de sobrecarga que ninguém percebe. Você é aquela que cuida, a que resolve, a que ajuda, a que escuta, a que aconselha. Mas e aí? Quem cuida de você? Quem percebe quando você está cansada? Quem pergunta como está a sua alma? Muitas mulheres estão cercadas de pessoas, mas profundamente sozinhas no coração. E Deus vê isso. Lá em Salmos, no capítulo 34, no verso 18, diz assim: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado. Oh, poderoso Deus! Eu quero te dizer hoje, minha irmã, Deus está perto. Ele vê o seu esforço, Ele vê a sua entrega, mas Ele também está vendo o teu cansaço. E talvez hoje Ele esteja te convidando a algo simples: descansar. Talvez hoje Deus esteja te ensinando algo novo. Você não precisa justificar cada limite. Você não precisa explicar cada decisão. Você não precisa carregar tudo. Algumas vezes, a resposta mais saudável será apenas: hoje eu não posso. Agora eu preciso descansar. Dessa vez eu não consigo ajudar. E isso, querida, não diminui quem você é. Isso preserva quem você é. Existe maturidade espiritual em reconhecer limites. Em Eclesiastes, no capítulo 3, no versículo 1, diz assim: tudo tem o seu tempo determinado. Tempo de servir, tempo de ajudar, tempo de cuidar, mas também tempo de parar, tempo de respirar, tempo de restaurar a alma. Querida, Deus não te criou para viver exausta. Ele te criou para viver em equilíbrio. Eu quero orar com você. Pai, Tu conheces cada mulher que está ouvindo essa mensagem agora. Tu sabes quantas vezes ela disse sim quando por dentro queria descansar. Tu sabes quantas vezes ela colocou as necessidades dos outros acima das próprias. Cura essa alma cansada. Ensina essa mulher a viver com equilíbrio. Dá a ela sabedoria para reconhecer seus limites, ó Deus. Liberta o coração dela da necessidade de agradar todo mundo. Que ela aprenda hoje a dizer sim quando for saudável. Que ela aprenda hoje a dizer não quando for necessário. E que a paz do Senhor governe suas decisões. E que ela descubra que cuidar da própria alma também é parte da caminhada espiritual com o Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém, minha irmã. Se essa palavra falou com você hoje, escreve nos comentários. Eu também posso dizer não. E se você conhece uma mulher que está sobrecarregada, envie esse devocional para ela, porque muitas mulheres fortes estão apenas cansadas.
cansadas de carregar mais do que deveriam. Que Deus cuide da sua alma hoje e que você encontre descanso na presença dEle. Você não precisa dizer sim para tudo para ser uma boa mulher. Nos vemos no próximo devocional do Mente Serena com Deus. Fica na paz.